Empezamos. Boa noite, buenas noches a todo mundo. Meu nome é Marcelo González Mañasco. Estou aqui em representação da FESI2, que é a Federação dos Sindicatos de Docentes Universitários de América do Sur, pero sobretudo do Grupo Enlaces. Un grupo Enlaces que es el espacio latinoamericano y caribeño de educação superior. É um espaço que vem trabalhando já do ano 2008, quando foi a CRES, en la cidade de Cartagena, en Colombia, que es el Congreso Regional, la Conferencia Regional de Educación Superior, que dio inicio a este espacio, que, como dice ese nome, tem a vontade de unir, de trabalhar em conjunto, da todos os espaços de educação superior de América Latina e o Caribe. É um projeto, como vocês podem escutar, grande. Dos últimos tempos, venimos trabalhando muito. Estamos fazendo uma campanha continental em defesa da universidade e da ciência, que mesmo creímos que é muito importante que, em meio da pandemia, quando há muitos negacionistas desta situação, poner em marcha esta campanha. Já o ano anterior foi encontros regionais na Argentina, por exemplo. Agora vamos continuando e também há encontros de toda a Latinoamérica. Venimos trabalhando com isso e, sobretudo, tendo como objetivo o próximo, que ainda não há se não cambia, vai ser em outubro, la Conferencia Mundial de Educación Superior, que organiza la UNESCO y la IESALC. A gente vem trabalhando con distintas organizaciones, muchas organizaciones. Los miembros de este espacio latinoamericano son las asociaciones o consejos de universidad, como el Consejo Interuniversitario en Argentina, Asociación Nacional de Dirigentes de Instituciones Federales, ANDIFES en Brasil, ABRUEM ou CONIF, perdão se eu falei mais o nome, e as mesmas em Costa Rica, Chile, Cuba, México, Peru, Paraguai, etc. Também muitas redes, como a Associação Universitária do Grupo Montevideo, que é uma das principais energias que tem os espaços enlaces, o Consejo Superior Centroamericano, a União de Universidades de América Latina y el Caribe, etcétera, como también distintos estamentos, como eu falei, FESI2, Federación dos Sindicatos Docentes Universitarios de América do Sur, la OCLAE, que es la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, y la CONTUA, que es la Confederación de Trabajadores de América. Es solamente para dar una idea de estos trabajos. La idea es ir sumando gente y no restando, siempre sumando, porque o momento é muito difícil, não somente em nossos países, para toda a região e todo o planeta. E este é um momento que há que sumar, trabalhar em conjunto para manter a qualidade da educação superior no meio da pandemia. Vamos ir falando, pido para cada que fale no mais, máximo 10 minutos, e vamos ir dando a palavra. Perdão por meu portunhol, trato de fazer o melhor possível. Vamos a dar a palavra para começar a Eduardo Madureira, que é rector da Universidade Federal de Goiás e presidente da Associação Nacional de Instituições Federais de Educação Superior, ANDIFES. Por favor, reitor Eduardo Madureira. Obrigado, Marcelo. Em primeiro lugar, agradecer a organização do Enlaces por proporcionar esse momento aqui, onde trataremos basicamente daquilo que deve ser o norteador da Conferência Mundial de Educação. Estamos aí todos certamente ansiosos pela mudança dessa data. Há rumores de que isso vai acontecer, e isso significa viabilizar ou não a presença de nós, latino-americanos e caribenhos, nessa conferência. Então, a expectativa é grande, estamos fazendo um movimento grande
no Enlaces e em outros espaços, para que a gente consiga sensibilizar a Unesco da importância, né? Seria uma conferência muito desigual, com presenças, com formatos diferentes de participação, né? Certamente a participação virtual seria muito prejudicada e, por consequência, todo o nosso continente. Quero aqui saudar a todos os que participam desse momento conosco, reitora Sônia e reitor Jefferson do CONIF, reitor Rodrigo da Bruen, o companheiro Eduardo Rolim do PROIFES, o nosso querido Iago Montalvão da UNE e também nosso querido Toninho da FASUBRA. Satisfação reencontrá-los, né? Precisamos nos reencontrar fisicamente, né? Está fazendo muita falta o contato físico, a proximidade, mas da forma como o nosso país tem tratado a pandemia, temos que nos resguardar e continuar nos conformando com essa aproximação dessa forma. Eu até acredito que as nossas falas, né, nós temos conversado muito sobre esse assunto e as nossas falas serão muito coincidentes. E aí eu até pensei em falar um pouco mais do histórico recente do nosso sistema federal e daquilo que se aproximou um pouco, né, num passado não muito distante, né, nós estamos falando aí de 2007 a 2011, 2013 no máximo, quando as políticas públicas implementadas no Brasil foram muito próximas daquilo que nós todos aqui defendemos na Conferência Regional de 2018 em Córdoba, né? Tudo aquilo que a gente discutia, que a gente projetava, que a gente planejava, tinha muito a ver com a construção de uma sociedade mais justa, mais democrática, mais igualitária, mais sustentável, né? Que são os princípios norteadores do nosso trabalho. E o papel das universidades na construção dessa sociedade, né, inclusiva, tendo sempre a educação como um bem público social, um dever do Estado, direito humano universal. Então, esses pressupostos que balizam as contribuições que estamos fazendo em conjunto, né? Andifes, né? E eu vou falar muito rapidamente do que é Andifes, CONIF, né? E a Sônia, claro, que vai falar sobre o CONIF, e o Rodrigo vai falar sobre a Bruen, né? Essas três entidades têm trabalhado num documento em conjunto, que é norteador para essa conferência mundial, e há uma sintonia de todos nós em relação ao tema. A Andifes, hoje, o Brasil possui hoje 69 universidades federais, distribuídas nos 26 estados da federação e no Distrito Federal, né? Alguns estados com uma, com duas, estados até com 11 universidades federais, como é o caso de Minas Gerais, e são 337 campos dessas universidades espalhados em todo o Brasil. Esse sistema essa capilaridade desse sistema foi construída justamente nesse período que eu me referi. As universidades federais têm as mais velhas aí, perto de 80 anos, um grupo grande de universidades, como aqui eu dirijo, tem 60 anos, e temos aí um quarto desse total de universidades, mais ou menos 16 a 17 universidades, que são de criação muito recente. Mas a multiplicidade de campos das universidades, né, o fato de ter mais de um campus, é um movimento muito recente, que é justamente desse período que eu me referi. Até 2005, o Sistema Federal de Universidades era basicamente centrado em um único campus. A multicampia não era uma realidade no sistema federal até bem recentemente. Então, quando a gente fala de 337 campos,
boa parte deles criados num passado muito recente, que deu essa capilaridade muito maior nos institutos federais, que a Sônia vai dizer, mas isso permitiu um componente que é muito caro e que esteve muito presente nos documentos da Cresce, que é a redução das assimetrias regionais gritantes do nosso país. Então, conseguimos, no mesmo movimento, capilarizar, interiorizar a universidade, diminuindo as assimetrias regionais. No momento também simultâneo, nós tivemos um grande programa de inclusão social, né, com a política de reserva de vagas para estudantes de baixa renda e uma qualificação muito grande e infraestrutura construída por todo o país. Isso, a gente colhe um pouco desses resultados justamente agora na pandemia. Nós temos um sistema forte, bem distribuído, que consegue alcançar os locais mais distantes, e mesmo com todo o negacionismo que tomou conta do nosso país, e uma tragédia de proporções continentais, não fosse esse sistema, teria sido muito mais grave, porque no país, infelizmente, se incentivou a aglomeração, se incentivou o tratamento precoce sem nenhuma comprovação científica, se condenou o isolamento social, mas as universidades conseguiram, de alguma forma, junto com as outras instituições que estão aqui, os outros conjuntos de instituições, atenuar esse efeito. Então, e hoje vivemos, sem dúvida nenhuma, um ataque a essas instituições sem precedentes na nossa história. E esses ataques são de diferentes naturezas, né? O ataque mais dolorido e que provoca os maiores estragos no nosso sistema, que é um sistema que, eu digo sempre, né, junto com o CONIF e com a Abruen, tem o potencial de transformar essa nação. O ataque mais prejudicial é justamente o ataque à autonomia universitária. Vivemos momentos muito difíceis de dirigentes não nomeados sem o reconhecimento da comunidade acadêmica, outras formas de autonomia no cerceamento dos direitos de expressão, portarias e mais portarias que constrangem a autonomia universitária, e somado a isso um subfinanciamento sem precedentes que expulsa os estudantes das universidades e deixa as universidades praticamente sem condições de financiamento. Então, aquele mecanismo, eu já vou encerrando, capaz de promover o desenvolvimento com justiça social, que são as nossas instituições, está sendo obrigado a fazer uma estratégia única de defesa e de sobrevivência, né? E de enfrentamento da pandemia, o que nos fragiliza enormemente para o nosso futuro, que se vê ameaçado com desestímulo de pessoas, com desestímulos de jovens que vêm para a universidade e assim por diante. Então, estou aqui dentro dos meus 10 minutos, exatamente 10 minutos cravados aqui, e se houver oportunidade, a gente volta para conversar um pouquinho. Devolvo a palavra para o Marcelo e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado, reitor Eduardo Madureira, de UNDIFIS. Y quiero recordar que desde Enlace estamos construyendo ya encuentros preparatorios para la Conferencia Mundial de Educación Superior, que va, cuando ya tenemos bien las datas y o horario, vamos a pasar para todo el mundo, para todos vocês. Y ahora voy a dar la palabra a Rodrigo Sanin, reitor de Universidade Estadual do Mato Grosso, UNEMAT, y que es o presidente da Asociación Brasileira dos Reitores de Universidades Estaduais e Municipais, ABRUEM. Por favor, Rodrigo.
Muito bem, muito obrigado, Marcelo, e quero dizer que é uma grande satisfação poder estar aqui com todos vocês, poder conversar um pouco sobre a importância que é a educação superior no Brasil, na América Latina e no Caribe. Quero cumprimentar aqui o Edvar, o nosso colega, presidente da Andifes, reitor Edvar, reitora Sônia, nosso colega, presidente do CONIFES, o reitor Jefferson, que é também do CONIF, né? O Eduardo Rolim, o Iago e o Toninho. Dizer que é sempre bom poder falar de educação superior, é sempre bom reforçar aquilo que o nosso amigo Edvar falou, principalmente quando a gente tem os propósitos daquilo que a educação pode e deve proporcionar, em especial a educação superior. Se fosse possível, eu gostaria de pôr uma tela só, compartilhar com vocês, só para falar um pouquinho, ou talvez dar a dimensão do que é a Bruen. Me perdoe, né, mas eu acho que visualizar um pouco da Bruen é bastante interessante para todos aqueles que estão nos assistindo, ou que possam vir nos assistir, para entender o tamanho que é a nossa associação. A Bruen hoje, ela congrega 47 universidades estaduais e municipais. Ela tem hoje aproximadamente 40 mil professores de educação superior nas mais diversas instituições. Nós temos hoje 700 mil alunos de educação superior, né? O Brasil tem pouco mais de 2 milhões e 40 mil matrículas de educação superior, entre federal e a Bruen. O CONIF tem também uma quantidade expressiva, né? E desses 700 mil é da Bruen. Nós temos hoje 2.044 cursos de graduação, 1.756 cursos de pós-graduação, e eu estou falando de mestrado e doutorado, cursos de pós-graduação estrito sensu, né? Se considerarmos que o Brasil tem hoje em torno de 4.500 cursos, desses 1.756 são de responsabilidade da Bruen. Nós estamos falando de aproximadamente 100 hospitais, né, que atendem, hospitais universitários que atendem. Aqui a gente tem um mapa de forma bem representativa, para que a gente possa olhar a capilaridade que é a universidade, a Associação dos Reitores, a Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, a nossa Bruen. E o quanto ela junto com a Andifes e junto com o CONIF, estruturas complementares, estruturas que cobrem o Brasil e que levam educação superior para o Brasil. E hoje, para você ter uma ideia, somente 4 estados não têm universidades estaduais, né, que é o Acre, Rondônia, Sergipe e Espírito Santo. Todos os outros estados têm universidades estaduais. E aí, quando a gente olha para o tamanho dessa estrutura, e quando a gente pensa o que nós devemos sempre levar em consideração em função de tudo aquilo que a gente vem discutindo com relação para a educação superior brasileira, eu penso que a gente precisa sempre lembrar, sempre estar focado no tema universalização da educação superior. Eu acho que isso tem que ser o nosso objetivo, isso tem que ser a nossa proposta, isso tem que ser o nosso desafio. Falar em educação, universalização da educação superior, existem vários desafios agregados a tudo isso. O primeiro deles é o financiamento, né? Nós temos aqui uma grande... Eu acho que não precisa mais colocar, não. Eu acho que já tá ótimo. Já dá para a gente daqui para frente conversar. Eu gostaria só que olhasse para aquele mapa primeiro, para a gente poder depois discutir sobre ele. Mas o financiamento é uma das coisas que realmente vão impactar ou impactam a educação superior pública brasileira. Nós temos aqui um desafio todo ano de garantir ou de tentar discutir o financiamento das estruturas federais, né? A CONIF está aqui fazendo essa disputa, essa discussão com
o Ministério, o Edvar está aqui fazendo com a Andifes, e as estaduais fazem com os seus estados, né? Esse é o grande desafio que nós temos. Por quê? Porque o Brasil, felizmente ou infelizmente, essa é uma outra discussão, não tem um modelo de financiamento da educação superior que realmente garanta que se perpetue enquanto garantia de educação superior pública brasileira. Nem do ponto de vista das estruturas federais, nem do ponto de vista das estruturas estaduais. Para você ter uma ideia, nós temos, dessas 46 instituições, apenas 4, ou seja, 3 estados têm garantias constitucionais de orçamento anual. Então, esse é o grande desafio, como é que a gente se organiza para cobrir e levar a educação superior para o Estado sem essa garantia. Também tem um problema que eu acho que é um grande desafio quando a gente fala em universalização, que é a infraestrutura. E quando eu falo infraestrutura, não estou falando só da física, embora ela também seja importante, mas eu estou falando da infraestrutura didática científica, que quando você pensa nessa diversidade, quando você pensa no tamanho desse país, você levar educação superior para todo mundo, né, das nossas condições, qual é o tamanho dessa estrutura física que a gente precisa, quais são as condições didáticas científicas que a gente precisa, qual é o acesso, a garantia de acesso que hoje nós temos. Basta olhar que o país, até ano passado, não tinha Ministério mais de Comunicação. Nós chegamos a ter Ministério de Comunicação e depois foi extinto. Ele só foi criado ano passado para discutir outras coisas além da comunicação, realmente, né? Política de infraestrutura de comunicação a gente ainda começa a se discutir. Também precisamos perguntar um pouquinho sobre a qualidade. Eu acho que nós, enquanto instituições públicas de educação superior, conseguimos garantir a qualidade. Mas a qualidade não é só da nossa educação superior. A gente também tem implicações na qualidade da educação básica. Porque, afinal, quem forma os professores que atuam na educação básica, às vezes, ou numa grande maioria, dependendo dos estados, somos nós, né? Os responsáveis pela educação básica também, ou pelos profissionais que trabalham na educação básica, às vezes somos nós, universidades públicas, que fazem a formação dos professores. Então, a implicação é direta. Se às vezes a gente quer discutir a qualidade aqui em cima na educação superior, nós não temos como não discutir a qualidade da educação básica e não temos como não discutir a qualidade da formação na educação básica. E tudo isso veio num processo de pandemia, que eu gostei muito de uma fala do Enlaces mesmo, na última reunião que nós tivemos, na última plenária, que foi colocado assim: a pandemia provocou um grande laboratório no mundo, né? Provocou uma discussão bastante complexa para a gente poder dar conta dessa situação. A avaliação pessoal é que a pandemia acelerou processos em 5 ou 10 anos. Não foi a pandemia que criou os problemas sociais. A pandemia só acelerou os problemas sociais que nós estamos enfrentando, né? A pandemia só fez com que a gente acelerasse as mudanças de paradigmas didáticos científicos que nós estamos vivendo dentro das nossas instituições. Nós somos obrigados a fazer essa mudança. Agora, quando nós fazemos essa mudança, nós também revelamos ou descortinamos uma realidade de diferenças sociais muito grande. Então, a gente também precisa olhar o que a pandemia revelou que nós já sabíamos, mas talvez não estava revelado para a sociedade como uma forma geral, que são as nossas diferenças sociais, a forma como nós organizamos nossos sistemas educacionais, a forma como nós conseguimos ofertar educação superior nesse momento. Nós precisamos ofertar educação superior? Precisamos. Mas quais são as condições que nós temos para ofertar? Como é que a gente garante a oferta de educação superior no interior do Amazonas, no interior do Mato Grosso, né? Então, essas coisas ficaram muito claras para a gente. Por outro lado, ela também acelerou as nossas relações institucionais. E aí, se tem alguma coisa boa que a gente pode tirar
dessa experiência é que nós aceleramos as nossas relações institucionais, nós começamos a diminuir os nossos espaços, nós hoje temos condições, não é a mesma coisa, óbvio, mas hoje nós temos condições de fazer discussões que até 2 anos atrás nós não tínhamos. Então, com certeza absoluta, nós não somos e não seremos as mesmas pessoas e as mesmas instituições de 2 anos atrás. Eu acho que isso tem que ficar exposto, tem que ficar escancarado, com as dificuldades, com os problemas, mas também com algumas condições favoráveis que foi revelado, talvez, nessa grande experiência. Eu vou encerrar por aqui. Eu quero, mais uma vez, agradecer esse momento, quero agradecer o Enlaces, quero dizer que reuniões e discussões como essa são muito importantes para a gente poder transformar esse país. E a gente só vai transformar esse país, América Latina, né, com educação superior de qualidade. Muito obrigado, Rodrigo. Escutamos a Rodrigo Zanin, reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso e presidente de ABRUEM, que é a Associação Brasileira de Reitores de Universidades Estaduais e Municipais. Muito obrigado. Agora vamos dar a palavra a Sônia Regina da Souza Fernandes. Bem-vinda, Sônia, que não havíamos podido saludar antes. Que é reitora do Instituto Federal Catarinense e é a presidenta do Conselho Nacional de Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. É assim? Isso, exatamente, Marcelo, muito bem. Então, obrigada, boa noite, né? E ao dar boa noite ao senhor, também aos demais colegas aqui, o Edvar da Andifes, né? O Rodrigo da ABRUEM, que acabou de falar, o Iago, Toninho, e também Eduardo e o meu colega de trabalho, né? E também vice-presidente de Relações Internacionais aqui, o reitor Jefferson, né? E com isso cumprimentar também quem nos acompanha no outro espaço. Bom, reiterar a importância, né, deste momento para que nós consigamos, a exemplo do que já foi dito, né, num contexto tão adverso e tão triste, notadamente no contexto brasileiro, da pandemia, reiterar a importância da nossa participação, ou garantir, né, que a gente consiga garantir a participação na terceira Conferência Mundial de Educação, na direção do que Edvar colocou, né, na necessária sensibilização da Unesco, do mesmo modo, como falei no nosso último encontro, reiterar os pressupostos e o espírito da CRES, né, daquela reunião histórica que nos reuniu em Córdoba em 2008, foi um momento fundamental para a região da América Latina e Caribe, e o que antecedeu também no contexto do Brasil, que nós precisamos nos juntar, né, CONIF, ABRUEM e Andifes, como reunião preparatória, num contexto tão adverso, no qual todos nós defendemos, como já foi dito aqui, a educação em todas as instâncias e níveis como um bem público, mas o nosso caso e a especificidade desse encontro da educação superior como um bem público e dever do Estado, direito de todos, né, de maneira bastante contundente. Com isso dizer, né, que o CONIF, o nosso conselho, então, congrega todas as instituições da rede federal, é uma instância de discussão e proposição de políticas de desenvolvimento da formação profissional, científica e tecnológica do nosso país, assim como dos processos de pesquisa e extensão. O CONIF trabalha efetivamente para manter e reforçar o reconhecimento, né, o nível de excelência, da qualidade dos processos formativos das instituições que compõem a rede federal. A rede federal, ela é composta, então, atualmente, né, por 41 instituições, dentre elas 38 institutos federais, 2 Cefetes e o Colégio Pedro II. Então, é uma rede que contempla desde da educação infantil, anos finais e iniciais, assim como ensino médio, que é o caso do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, aos cursos, né, de nível médio integrado à formação profissional,
ao chamado pós-médio, daqueles que já têm uma formação geral e que queiram fazer educação técnica, assim como da concomitância, notadamente com a rede estadual. Também a lei que nos outorga o status de universidade, e com isso nós ofertamos cursos superiores de bacharelado, licenciatura e tecnólogos, a pós-graduação, também lato e stricto sensu. Além disso, trabalhamos também com a formação de jovens e adultos e com a qualificação profissional. É isso que nos diferencia das universidades, não no sentido de sermos melhores ou piores que as universidades, não é essa a discussão, mas no sentido de agregar e ter que o povo brasileiro, tenha mais condições de acesso e de oportunidades no contexto da expansão. Então, o que nos torna singular nesse sentido é essa perspectiva da verticalização, dos processos formativos no âmbito da rede, que envolve desde a formação no âmbito do ensino médio integrado a uma profissão, a pós-graduação, por meio dos eixos tecnológicos. A rede também nasce, a exemplo do que foi o REUNE, num contexto de uma política de Estado e não de uma política de governo, notadamente no nosso caso em 2008, com também o compromisso político, social e educacional da expansão e da interiorização da educação pública federal no Brasil. Nós estamos em todos os estados brasileiros, no interior, em comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas, nos centros das cidades, nas periferias, nos espaços rurais, na educação do campo, enfim, e somos, então, constituídos aí exatamente com 661 unidades ou campi, espalhados no território nacional. Com isso, dizer também que temos no âmbito do diferencial do que a gente chama da rede, dos nossos polos de inovação, dos processos de internacionalização, a defesa em contexto da inclusão social, a nossa vocação com a pesquisa e a extensão tecnológica aplicadas, e a inovação e empreendedorismo, seja no âmbito social, cultural e também em outros campos do conhecimento. Nós temos uma forte sintonia com os arranjos produtivos locais, sociais, culturais, a lei que nos cria, nos traz essa responsabilidade, e também um grande compromisso com o desenvolvimento, do desenvolvimento regional, E com isso, trabalhamos na capacitação, qualificação e formação também dos nossos servidores, para que deem conta dessa missão que a rede tem hoje constituída. E do mesmo modo, por termos, por meio da lei que nos cria, a condição de status de universidade, a busca inconstante dos processos de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, do mesmo modo, a autonomia administrativa, financeira e didático-pedagógica, Então, nós atuamos em todos os níveis e modalidades de ensino técnico e tecnológico, notadamente com ênfase aos processos de verticalização. E com isso dizer que no âmbito do Enlaces, nos somamos a tudo que foi dito aqui anteriormente em defesa da educação como bem público, a garantia de uma educação de qualidade socialmente referenciada, defendemos que educação não é mercadoria, e com isso nos somamos às entidades brasileiras e da América Latina e do Caribe, da região, desse movimento Sul-Sul, que muito nos engrandece e nos compromete nessa perspectiva de uma outra epistemologia, na direção do desenvolvimento da justiça social e da equidade. É nesse sentido que o CONIF faz parte deste momento, nos unimos a esta defesa e queremos, sem sombra de dúvida, estarmos presentes com todas as instituições, latino-americanas e caribenhas, no terceiro encontro, que está previsto aí, para o final de outubro, que com certeza, em função do contexto que nós estamos vivendo, não vai poder acontecer, e essa é a nossa defesa, essa é a nossa preocupação, para que nós possamos estar, então, definitivamente contribuindo, enquanto região, na terceira Conferência Mundial da Educação Superior. Então, meu muito obrigada, e estamos à disposição para esta luta necessária e contínua em defesa da educação. Muito obrigado, Sônia.
Eu quero somente recordar que o Enlace já há mais de 10 anos que vem trabalhando com distintas pessoas que se vão renovando, mas sempre com as instituições latino-americanas. E que a Conferência Mundial é um norte agora para onde ir, para onde trabalhar, pero que a gente já sentou muitas bases. No último CRES, na cidade de Córdoba, no 2018. E a gente continua trabalhando nesse consenso que, como todos sabemos, que não é fácil generar um consenso. Então, por isso é que defendemos a luta e o trabalho em conjunto entre todas nossas instituições. Agora eu vou dar a palavra a Jefferson Mañáez. Jefferson é o reitor do Instituto Federal Fluminense, é vice-presidente das Relações Institucionais do CONIFE, é membro da Câmara de Relações Internacionais do CONIFE. Jefferson tem a palavra. Boa noite a todos, Marcelo. Eu estou muito contemplado pelas palavras da nossa professora Sônia, nossa presidente, assim como o professor Edivar e o professor Rodrigo. Acho que ficou muito evidente aqui o nosso compromisso enquanto instituições públicas, então eu abro mão da minha palavra para que os nossos colegas, tanto da UNE, quanto estou vendo aqui da FASUBRA, também o professor Eduardo, para que eles possam, então, também trazer outros aspectos. Eu estou muito bem contemplado aqui pela fala dos nossos representantes, tá bom? Muito obrigado, Marcelo. Marcelo, acho que o áudio... Anda, está meio... Pronto. Já está? Já terminou sua fala? Isso, eu estou passando a palavra para os demais colegas. Eu estou escutando meio mal, você me escuta? Tá bom? Escuto bem. Estamos escutando. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não, eu sou o que viu que nesta época da pandemia está a ditadura do Wi-Fi, não? Viu que não se, muitas vezes não se escuta muito bem e que isto que vem e vai. Eu vou dar a palavra a Lago Montalvão, da União Nacional dos Estudantes. Por favor, Lago, depois faça uma boa apresentação que eu tenho escrita, mas meu computador se evaporou no aire, solamente fiquei com Wi-Fi no celular. Por favor, Iago. Me escutaram? Alô? Parece que o Iago travou ali. Me estão escutando? Iago travou. Agora voltou. O Lago tem que falar. O Iago. Eu acho que o Iago está travado. Está travado aí? Escuta lá. O microfone dele está fechado. O Montalvão, você tem um microfone fechado. Vamos fazer isso, vamos abaixar, depois retomamos. Não? Agora teria, pode ser, Toninho, que você pode falar agora. Porque... Boa noite. Boa noite. Vou apresentar Antônio Alves Neto, conhecido como Toninho, que é de FASUBRA, que é a Federação dos Sindicatos de Trabalhadores Técnicos Administrativos de Instituições de Educação Superior, membro da CONTUA. Vou saudar aqui, em nome do Enlace, do companheiro Marcelo, por esse convite à Federação, à FASUBRA. Também saudar o Marcelo de Stefano da CONTUA, né, por indicar a FASUBRA para fazer parte dessa mesa, essa importante mesa. Saudar os representantes, professores, Edivar, professor Rodrigo, professora Sônia, professor Eduardo, professor Jefferson. É um prazer fazer parte de uma mesa com vocês, nesse momento importante que atravessa o país. Saudar meu companheiro Iago, aí, estudante, que a gente, nas lutas também, sempre está presente. Antes de começar, Marcelo, eu quero prestar minha solidariedade às famílias brasileiras atingidas pela pandemia,
No Brasil são mais de 375 mil mortes, na irresponsabilidade de um governo que pratica genocídio no Brasil, um governo negacionista e que busca, com essa política, atingir diretamente a educação e a ciência desse país. Então, nunca foi tão importante realizar uma mesa dessa natureza para que nós possamos, inclusive, denunciar um governo que busca desmontar o que foi construído no último período, em especial no último período da educação brasileira. É um governo que apresenta no seu negacionismo, né, e procura diretamente atingir as universidades públicas, as instituições públicas do ensino superior, porque faz parte do seu projeto, para poder atingir o seu negacionismo e a sua política, destruir a educação pública brasileira. E para que isso seja possível, ele busca sucatear as universidades públicas, as instituições públicas superiores, busca atacar diretamente a liberdade de cátedra dos professores, busca um projeto chamado Futurice, que está parado na Câmara dos Deputados, mas que visa entregar a educação pública brasileira para o modelo empresarial, e agora pratica, para que isso seja possível, intervencionismo nas universidades públicas brasileiras e no ensino superior. Porque precisa ter, no bojo do seu projeto, reitores que se assemelham com a sua política e que aceitem, portanto, esse desmonte da universidade pública brasileira. Frente a isso que nós estamos enfrentando no Brasil, porque a tentativa desse governo é transformar a universidade pública como uma instituição social, no papel de uma organização social para servir aos empresários de plantão. Esse debate é fundamental, porque por trás dele está a disputa de modelo educacional do país, mas está por trás dele também a disputa do papel do Estado brasileiro. Não é à toa que o governo apresenta um projeto de reforma do Estado Nacional que retira o papel do governo, o papel do Estado, e atender as populações em situação de vulnerabilidade no país, justamente no período da pandemia. Para tanto, precisa que as instituições públicas não sejam mais projetos de Estado, mas sejam um projeto do governo que tiver de plantão no país. E é contra isso que nós estamos lutando. Não é à toa que agora apresenta a PEC 32, apresenta um projeto que está sendo votado agora na Câmara, transformando a educação pública, como trabalho essencial para o país. Ou seja, mais um modelo de desmonte, de ataque às instituições públicas superiores, porque atinge diretamente também os trabalhadores dessas instituições. O Brasil hoje atravessa e passa pelo quarto ministro da Educação. Quarto porque um deles, inclusive, foi indicado, mas não assumiu, mas é o quarto ministro da Educação, ou seja, um governo de 4 anos, ter 4 ministros da Educação, um ministro para cada ano, se a gente dividisse aqui de forma igualitária, sem ter nenhum projeto de fundo para resolver os problemas da educação brasileira. O problema que foi citado aqui do financiamento da educação brasileira, um problema de um projeto que abranda todo o modelo de educação no país. Portanto, não há um compromisso e um projeto de um governo que busque fazer do ensino superior um projeto estratégico para o país. Sim, porque a educação, em qualquer país mais sério do mundo, é um projeto estratégico, até para responder os períodos de guerra, em uma guerra que nós estamos vivendo agora com um inimigo invisível, que é a pandemia, que é a questão da Covid-19. Ou seja, nega-se a ciência e a educação para ter como modelo essencial de um governo a cloroquina como a grande saída, né, para atender os mortos e os contaminados da doença. Porque a lógica desse governo nacional é uma lógica militar.
E para militar no mundo, em qualquer lugar do mundo, não interessa quem morra. Interessa que eu quero ser dono das bombas e das armas que vão matar e ser dono do remédio que vai curar aqueles que sobreviverem. É diante disso que nós estamos fazendo um combate direto de enfrentamento, de tentativa de manter um sistema de educação que possa formar pessoas que formulem o questionamento aos governos de plantão, e em especial a esse governo, e que formule também pessoas que possam construir projetos nacionais para responder à crise social desse país. Uma crise que atinge, como eu citei anteriormente, setores em situação de vulnerabilidade, negros, mulheres, LGBTIs. Portanto, os desafios que estão colocados, como diz essa mesa, né, os desafios que nós temos para a educação, passa diretamente por derrotar o governo Bolsonaro e o governo Mourão. Com esse governo à frente do país, a educação brasileira não sobreviverá. Portanto, na FASUBRA, já está determinado, fora Bolsonaro, fora Mourão, e que nós precisamos implementar uma nova lógica de um governo brasileiro. Ganhar mentes, ganhar corações dos estudantes brasileiros, dos trabalhadores brasileiros, dos trabalhadores que se utilizam da educação pública, da ciência pública, para que nós possamos, juntos, apresentar um novo projeto e um novo modelo educacional no país. Eu agradeço ao convite, saúdo a todos e a todas, e não poderia deixar de terminar a minha fala, Marcelo, se me permite, dedicando essa mesa e a minha intervenção ao companheiro Fernando Maranhão, da FASUBRA, diretor, inclusive diretor da Contua, que faleceu no último domingo, vítima da Covid, vítima da política genocida do governo Bolsonaro. Fora Bolsonaro, fora Mourão, vacina para todos, Fernando Maranhão, presente, hoje e sempre. Muito obrigado, Toninho. Todos nós acompanhamos o Ricardo e a família de Ricardo Maranhão, como assim também de todos os trabalhadores, trabalhadoras, já sejam professores ou administrativos, e assim também como estudantes, alunos que han sido víctimas da peste do Covid, tanto no Brasil como América Latina e, por supuesto, no mundo. Esta é uma situação difícil para todos, e em Maranhão, um saludo para todos eles nestes momentos terríveis. Obrigado, Antônio Alves Neto, Toninho, para nós da FASUBRA. Agora sim, espero que vamos dar a palavra a Iago Montalvão, presidente da UNE, da União Nacional dos Estudantes. Está aí, Iago. Aí, agora sim, obrigado, Marcelo. Acho que está um pouco lenta aqui a minha internet, mas queria agradecer muito aí a todos que estão nessa organização dessa importante mesa de discussão aqui, que nos prepara para um evento importante para a educação, que é a Conferência Mundial de Educação Superior. Aqui, entre entidades que frequentemente se encontram na luta em defesa da educação pública no nosso país. Então, eu cumprimento o professor Rodrigo, da Bruem, professor Edivar, professor Eduardo, professora Sônia, Toninho, um grande parceiro também das lutas aí da FASUBRA, professor Jefferson, e ao Marcelo, que ajuda aqui a conduzir. Então, para mim é uma honra poder estar aqui entre tantos professores e eu representando aqui a nossa classe estudantil. E que bom que estamos juntos, as três categorias aqui de docentes, técnicos e estudantes, para defender aquilo que é comum a todos nós, e não só a essas categorias, mas à sociedade, né? Eu acho que fica cada vez mais evidente aqui no Brasil que a universidade pública brasileira
ela serve à população. Ela não serve só às pessoas que estão diretamente inseridas nas suas comunidades, né? E essa sempre foi uma luta nossa, né? Do movimento estudantil, mas também dos professores, dos técnicos, que era mostrar à população como a universidade impacta nas suas vidas e fazer também com que cada vez mais a universidade de fato impacte na vida das pessoas, na transformação social, na solução das questões sociais, das demandas da população. Então, eu acho que essa pandemia revelou, de alguma forma, também, com muita força, né, e acho que isso pode ser um legado que ficará desse momento tão sombrio que a gente passa, mas pode ser, eu acho que se nós soubermos trabalhar bem, pode ser um legado que fique nessa sociedade pós-pandemia, de que as pessoas percebam melhor, possam entender melhor o papel da universidade na sociedade. Porque aqui no Brasil, sobretudo, é possível dizer que as instituições públicas de ensino superior, por si só, ainda que com pouco apoio do poder público, sobretudo do poder público federal, tomaram iniciativas e tiveram um papel a desempenhar muito simbólico e, eu diria, muito mais responsável até mesmo do que de algumas das principais lideranças políticas do nosso país, especialmente o presidente da República. Então, as nossas universidades estão há anos-luz no combate à pandemia do que está, por exemplo, o nosso governo federal. E eu espero que a população entenda, portanto, a importância da universidade, porque foi nesse ambiente que se produziu, lá no início da pandemia, por exemplo, de forma mais barata, mais eficiente, máscaras, álcool em gel, respiradores, numa época em que faltavam respiradores no mercado nacional, a universidade produzia a baixo custo. A universidade pública brasileira hoje é quem desenvolve a possível vacina brasileira, os insumos que nós precisamos para o desenvolvimento de uma vacina 100% nacional está sendo produzida nas universidades, para dar exemplo aqui de uma federal, que é o FMG, e de uma estadual, que é a USP. São nesses ambientes que estão sendo produzidos essa pesquisa, essa ciência, são nos hospitais universitários em que nós conseguimos dar os melhores passos no combate a essa pandemia. E isso com a contribuição de todos, estudantes muito contribuindo nesse processo. Inclusive, tivemos recentemente a infelicidade de ter 2 estudantes internos, né, da área da saúde que faleceram, um da Universidade Estadual do Piauí, outro da Universidade da Paraíba, infelizmente porque esses estudantes não receberam a vacina. A política nacional para que os estudantes da área da saúde estejam envolvidos no combate à pandemia não tem dado o retorno que se propôs a fazer. No ano passado, quando ainda tínhamos no Brasil o antepenúltimo ministro da Saúde, 3 ministros atrás da Saúde, quando ainda era o Mandetta, se propôs uma política de bonificação aos estudantes da saúde que ajudassem na linha de frente do combate à Covid. Esses estudantes estão sem apoio, sem equipamento e sem a bonificação que lhes foi prometida. Então, eu acho que o que é preciso primeiro, no lugar, colocar aqui, muito importante, por isso eu gastei um tempo nisso, é para identificar como a universidade tem sido central nesse momento e que isso fique de legado para que a sociedade entenda a sua importância e que, a partir daqui, nós possamos ter maior valorização desse espaço. Porque o que acontece no Brasil, Marcelo, e a todos que nos assistem, especialmente aos que não estão no Brasil e talvez não entendam de forma tão traumática quanto nós o que passa o ensino superior público no Brasil nesses últimos anos, é que há uma completa
tentativa de desmoralização do ensino superior público brasileiro. E essa desmoralização, ela é respaldada por retirada de investimentos, cortes nos recursos, ela é respaldada por uma intervenção política que os governos, porque tem governos estaduais que fazem isso também. Eu sou do estado de Goiás, mesmo estado do professor Edivar. E lá, por exemplo, a Universidade Estadual de Goiás também estava com problema para a nomeação do reitor, de acordo com a eleição, né? Então, você tem nas universidades estaduais também. Então, há intervenções políticas que tentam impor controle às universidades. E há ainda um tipo de desmoralização ideológica, que são determinados grupos políticos, e isso inclui aqueles que hoje estão hegemonicamente no governo central, no governo federal, que tentam desmoralizar a todo custo num combate ideológico. Nós tivemos um ministro da Educação no Brasil, que saiu há menos de um ano, que dizia que as universidades serviam para a plantação de drogas. Então, esse tipo de comentário faz parte de uma guerra cultural que tenta desmoralizar a universidade. Então, a gente vem há 5 anos em redução orçamentária nas universidades públicas federais e institutos federais. Isso é muito grave, porque isso impacta na possibilidade de desenvolvimento do nosso país. Porque o Brasil, como um país que tem um processo histórico, né, já de dificuldade por ter sido um país explorado, colonizado, e está na traseira em relação à vantagem comparativa de desenvolvimento tecnológico em relação a outros países, ele precisa de uma estrutura maior de ciência e tecnologia, de pesquisa, de investimento nesse modelo de universidade que o Brasil tem, que é um modelo muito particular, e eu acho que corretamente precisa disso para poder alcançar os outros países que já têm outra história com a ciência, com a pesquisa, até com a própria universidade, né? Então, eu falo isso porque eu sempre tento dizer que a educação não é só para quem participa da educação, não é só para quem está na sala de aula, estudante, professor, técnico, não é só para quem é cientista, para quem pesquisa, é para todo mundo, porque os efeitos, os impactos, eles atuam na sociedade como um todo. Então, eu acho que é esse o tema que nós precisamos levar do Brasil para essa conferência. Não diria pedir socorro, porque eu acho que nós temos capacidade de resolver os nossos próprios problemas, o povo brasileiro é um povo forte, mas acho que alertar o mundo para o que acontece no Brasil. Não é brincadeira, o Brasil é um país importantíssimo para o mundo, né? Inclusive para romper com qualquer possibilidade de polarização, né? Para que nós tenhamos um mundo mais igualitário, multipolar, não só, né? Enfim. E o Brasil é um país importante, e o que está sendo feito aqui é destruir qualquer possibilidade de contribuição científica para o mundo, para a sociedade. Não só para o povo brasileiro, mas para o mundo. Então, é esse recado que eu deixo aqui. Precisamos valorizar a Universidade Pública Brasileira, precisamos relembrar a história de luta pela universidade do povo latino-americano e que sempre façamos referência aos estudantes que construíram a Revolta de Córdoba, que para nós da UNE aqui no Brasil é uma das maiores referências de luta, porque foi ali que nós aprendemos a defender a nossa reforma universitária que a UNE defende desde a década de 60, que é por uma universidade mais aberta, mais popular, feita pro povo, pelo povo, e que possa um dia ser de acesso livre a todos e a todas. Mas, em primeiro lugar, nesse momento, o que nós precisamos fazer é sobreviver a esses ataques negacionistas e, assim, avançar para uma universidade cada vez mais forte. Um abraço. Muito obrigado, Iago. Escutamos a Iago Montalvão, presidente da UNE, a União Nacional dos Estudantes do Brasil, e quero destacar que estamos a sintonia importante que podemos escutar desde Enlaces, que este encontro parte de la campaña continental en defensa de la universidad y la ciencia.
¿no? Cuando falamos que nosotros venimos trabalhando da CRES 2008, da CRES 2018, a gente sabe que hay una situación muy particular y que este es un momento de salir a lutar por eso. No solamente por el COVID, por el virus, sino por el virus de muitos gobernantes latino-americanos que van lutando contra a ciência, que van lutando contra a pesquisa e contra a educação. Vou dar finalmente a palavra ao companheiro Eduardo Rulim, da Federação dos Sindicatos de Professores e Professoras da Instituição Federal da Enseñanza Superior e Enseñanza Básica, Técnica e Tecnológica. Eu espero haver falado bem do PROIFES. Por favor, Eduardo, se não falei bem, me corrija. Não, boa noite, Marcelo, falasse muito bem. Misturasse um pouquinho o português e o espanhol, mas isso não é problema, nós estamos aqui todos querendo nos misturar como latino-americanos que somos todos. De qualquer maneira, tu desde o início tem falado do teu português, dizendo que não é bem falado, mas nós compreendemos muito bem, pode ficar tranquilo. Obrigado. Eu queria agradecer inicialmente ao Enlaces pelo convite para o PROIFES estar aqui participando, e nós encaramos esse convite como uma excelente possibilidade de aumentar a nossa interação. Eu vou falar isso logo na sequência, mas antes eu queria cumprimentar os meus queridos amigos que aqui estão presentes, aqueles que eu não conhecia pessoalmente também. Professor Edivar, grande amigo lá de Goiás, da Andifes, ele estava dizendo que a gente precisa se encontrar presencialmente, eu tenho certeza disso. Nosso último encontro lá em Goiânia, inclusive, foi muito agradável, e eu acho que a gente precisa realmente voltar a se encontrar quando possível for. A professora Sônia, do Instituto Federal Catarinense, presidente do CONIF, assim como o professor Jefferson, do CONIF também, dizer que a rede federal de ensino profissional para nós é muito cara. O PROIFES foi a entidade que trabalhou muito e negociou e conseguiu finalmente a criação da carreira de ensino básico técnico e tecnológico no dia 20 de março de 2008, isso para nós é muito importante. Representamos muitos institutos federais, além, evidentemente, de colegas desta carreira nas universidades federais. E o professor Rodrigo, da Abruem, nós não temos representação na esfera federal e municipal, mas reconhecemos a importância das universidades estaduais, principalmente, mas, obviamente, também as municipais no Brasil, como um grande complemento da educação pública que faz da nossa rede pública de educação tão importante como ela é, nas esferas federais e também nas esferas estaduais e municipais. Queria cumprimentar o Toninho, da FASUBRA, companheiro das universidades federais também, e, finalmente, cumprimentar o Iago. Iago é um menino que eu vi crescer no movimento e hoje fico muito feliz de vê-lo líder dos estudantes do Brasil. O pai dele é meu amigo e eu tenho certeza que está muito feliz de ver todo o crescimento que o Iago teve lá. O pai dele foi presidente do nosso sindicato lá da Universidade Federal de Goiás. O PROIFES Federação ela é uma entidade que tem hoje 15 anos, na realidade já completamos 16 anos, que representamos professores das universidades federais de todo o Brasil, de institutos federais e também professores civis de escolas militares, tanto de ensino superior quanto de ensino básico, técnico e tecnológico. Nós fazemos parte de uma federação internacional de professores, uma confederação mundial de docentes, tanto da educação superior quanto da educação fundamental, que é a Internacional de Educação, entidade que reúne mais de 30 milhões de trabalhadores em todo o mundo e que aqui na América Latina tem como seção regional a Internacional de Educação da América Latina. No setor de educação superior, temos o PROIFES no Brasil, temos a CONADO na Argentina, temos a FAUEST no Chile, a ASPO na Colômbia, também os companheiros da América Central, na Costa Rica, na República Dominicana, em Honduras, além, evidentemente, de também fazer parte da nossa Federação Mundial, os companheiros da educação básica, como aqui no Brasil a CNTE, como na Argentina a CETER e a CEA, os companheiros da FECOD na Colômbia, do Colégio de Professores do Chile e tantos outros que eu não vou poder citar todos aqui. Então, com todo respeito ao companheiro Marcelo da FESIDUAS, é importante dizer que nós também estamos pleiteando a entrada da Internacional de Educação da América Latina no Enlaces, porque entendemos que o Enlaces é um espaço de
articulação de todos aqueles que querem estar, que querem representar o movimento dos trabalhadores das universidades, devem estar presentes. Não se trata de discutir ou de disputar espaço, mas sim de somar espaço. E a nossa Federação Mundial Internacional de Educação tem participado ativamente das conferências regionais de educação. Lá em Córdoba, por exemplo, onde comemoramos 100 anos da Revolta dos Estudantes, como bem disse o Iago, nós tínhamos só daqui do Brasil, do PROIFES, 28 delegados, da CONADO, na Argentina, quase mais de 100, além de representantes de outros países da América Latina. Então, nós queremos estar no Enlaces, porque achamos que temos representatividade, temos o que contribuir. Estaremos formalizando essa entrada, estamos discutindo com as representações institucionais, e já adianto aqui que nós faremos um pedido oficial para essa representação também. Em relação à Conferência Mundial, o professor Edivar, que foi o primeiro a falar, colocou uma preocupação que é nossa também. Nós achamos que não há nenhuma possibilidade dessa Conferência Mundial acontecer este ano, porque isso vai inviabilizar completamente a participação dos latino-americanos. Nós, brasileiros, Marcelo, só para ter uma ideia, estamos proibidos de entrar em mais de 40 países do mundo afora, o que significa que nós estamos presos dentro da nossa fronteira justamente por causa dessa política inconsequente, irracional e genocida do governo que dirige o nosso país. Então, a falta de participação presencial dos latino-americanos na Conferência Mundial, para mim, ela é uma coisa extremamente grave, porque a América Latina tem muito o que dizer em relação à educação superior no mundo. Em 2008, na Conferência de Cartagena, os nossos países foram fundamentais para aquela declaração de Cartagena que disse que a educação não era mercadoria. E essa vitória fomos nós, da América Latina, que levamos a Conferência Mundial de Paris em 2009 e conquistamos a grande vitória que foi a declaração da Conferência Mundial de 2009, que justamente não permitiu que a educação fosse colocada como commodity dentro da esfera da Organização Mundial do Comércio, que é exatamente o grande desafio que nós temos hoje em dia. Se nós formos falar hoje em Conferência Mundial da Educação, o tema central que está sendo discutido é a questão da comercialização e da privatização da educação no mundo. O Brasil é um exemplo muito claro disso. 2/3 ou mais das matrículas do ensino superior no Brasil, hoje, elas são oferecidas pelas universidades privadas. Ainda que nós, as universidades federais, os institutos federais, façamos um número impressionante de matrículas e façamos 90% ou mais da pesquisa científica do nosso país, um enorme número de estudantes representados lá pelo IAGO são obrigados a pagar a universidade para poder estudar. É claro que existem programas como o ProUni, existem programas que permitem que os estudantes possam estar na universidade sem pagar, mas a grande maioria paga. E é esse contexto que nós estamos vivendo em todo o mundo. Ainda mais agora, com a pandemia, quando, na realidade, nós estamos vivendo uma privatização que a gente quase não enxerga. É uma privatização subliminar que vem, inclusive, desse lugar aqui onde nós estamos falando. Essa é uma plataforma comercial, assim como são tantas outras nas quais a gente dá aula, nas quais a gente é obrigado a se comunicar hoje em dia, e essas empresas todas que estão ganhando rios de dinheiro com a pandemia, elas, na realidade, estão muito interessadas em permitir que a educação continue cada vez mais dentro dessas plataformas, sem que haja um controle público, sem que haja um acesso efetivamente democrático daquilo que nós estamos colocando. Nós, da Internacional de Educação do mundo inteiro, temos uma ação global mundial contra a privatização, porque nós entendemos que há muitas formas de privatização e todas elas são muito ruins, porque o Estado, na realidade, ele criou uma forma democrática de ensinar, que é a educação pública, e que, aliás, é o que acontece na Europa, que é o que acontece, inclusive, nos Estados Unidos. E querem nos impor aqui na América Latina de que a melhor forma de fazer educação é a educação privada. Nós estamos vendo o que acontece, por exemplo, no Chile, que é um país que foi completamente destruído do ponto de vista das conquistas sociais, do acesso social da população à saúde, à segurança, à previdência social e também à educação. Isso fez com que, por exemplo, os professores que trabalham nas universidades, em grande parte da América Latina, a Argentina é uma grande exceção, eles, na realidade, têm carreiras muito instáveis,
Muito poucos desses professores são professores efetivos, como acontece aqui no Brasil. Então, os desafios do presente, eles são muito sérios. E a questão da pandemia, ela está ampliando ainda mais a falta de acesso das pessoas à educação. Como disse o companheiro Toninho no início, o Congresso Nacional está votando um projeto de lei que define a educação como essencial. E parece contraditório que nós estejamos contra esse projeto. Não é porque nós não achamos que a educação seja essencial. Ela é muito essencial para a vida das pessoas. O problema é que esse projeto pensa a educação como um serviço essencial. Assim como um supermercado, assim como uma loja qualquer que pode ser vendida como mercadoria. E é isso que esse projeto está tentando impor, que as universidades, que as escolas abram a qualquer custo, porque esse é o desejo dos patrões que ganham dinheiro com a educação nesse país. Na realidade, a educação ela é essencial, as escolas têm que abrir, mas abrir com condições sanitárias, abrir com vacinação para os professores, abrir com vacinação para todos da comunidade escolar ou do ensino superior. Os desafios todos não são pequenos. Na saúde. Aqui no Brasil, essa situação é 4 ministros da Educação e 4 da Saúde, lembrou o Iago. Só que não são 4 anos, são em menos de 28 meses. Portanto, nós temos um ministro da Educação e um ministro da Saúde numa média de 7 meses cada um. E o atual ministro da Educação no Brasil, inclusive, foi reitor de uma universidade privada e ele não tem nenhum compromisso com o setor público, na realidade. Tanto assim que não recebeu e provavelmente não receberá a comunidade universitária para discutir as questões mais centrais da universidade. Ao contrário, o Ministério da Educação fica baixando portarias como aquela que diz que no dia 1º de março nós estaríamos todos dando aula presencial, ignorando a real situação da pandemia no Brasil, quando morrem, em média, quase 3.000 pessoas por dia. Então, não é pouco que nós temos que fazer. Nós temos que lutar contra um governo que está tentando destruir o serviço público. A reforma administrativa que vem com a PEC 32, ela cria para o serviço público o princípio da subsidiariedade, que significa simplesmente o seguinte: o serviço público só vai atuar quando a iniciativa privada abrir mão de atuar naquele lugar, naquele setor. Porque é isso que esse povo que está dirigindo o Brasil, infelizmente, está querendo fazer, acabar com toda e qualquer situação de serviço público, seja na educação, seja na saúde. E se não fosse o Sistema Único de Saúde, nós teríamos hoje uma situação muitíssimo mais grave do que aquela que nós temos hoje. O Brasil vive a pior de todas as situações, que é a da Emenda Constitucional 95, que vai simplesmente inviabilizar, com esse limite do teto, que só serve para limitar a educação, saúde e segurança, e não serve para limitar a transferência de renda, transferência de fundos para o mercado financeiro especulativo. Porque esse é o objetivo do Paulo Guedes e companhia, é destruir o serviço público para transferir tudo e qualquer setor de atividade para a iniciativa privada, mas não para a iniciativa privada que gera emprego, não para a iniciativa privada que produz aqui no país, mas aquela iniciativa privada da pior possível, a que só ganha dinheiro no mercado financeiro especulativo, compra pacote de fora e não tem nenhum compromisso com o desenvolvimento nacional. É contra tudo isso que nós estamos lutando e por isso que a gente precisa se unir. E aí fica de novo aqui o meu recado ao companheiro Marcelo, muita fraternidade. Não estamos querendo disputar nada, nós queremos entrar no Enlaces como Internacional de Educação da América Latina para somar. Soma essa que nós já fazemos aqui no Brasil com o Fórum Nacional Popular de Educação, onde a UNE está conosco lá, e também na disputa de todos os espaços de educação, junto com a Andifes, junto com o CONIF, junto com a ABROEM. Muito obrigado pelo espaço e estou à disposição para a gente continuar esse debate sempre que for necessário. Grande abraço a todos. Muito obrigado, Eduardo, e tenho certeza que vamos a continuar trabalhando em conjunto, porque as condições, a situação, não somente de nossos países, do mundo, assim o está demandando para todos nós. Eu não quero finalizar sem dizer obrigado, não sei como se fala em português, agradecer em espanhol a gente que colaborou muito na construção deste encontro via web,
a Bianca da UCLAE, que trabalhou muito, foi parte importante nesta organização, e a gente do Grupo Montevideo, que há anos que vem trabalhando dentro do Enlaces, a Álvaro Maglia, a Fernando, que eles são que quando os momentos são difíceis, remam, fazem força, muitas vezes contra a corrente. Muito obrigado para todos eles. Alguém mais quer dizer algo? Já podemos dar por fechado este encontro, que a verdade, eu acho que foi muito, muito interessante, porque eu sei que estão escutando, olhando pessoas de outros países que não o Brasil, e que sempre não é fácil entender a interna situação brasileira. Assim que tivemos a gente da FASUBRA, do PROIFIS e das distintas organizações como a Andifes, a PRUEM, el CONIFIS e a UNE, por supuesto. Muito obrigado. Muito obrigada a todos pela participação e por terem aceitado o nosso convite. Obrigada, pessoal. Até as próximas. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Nós que agradecemos. Obrigada. Fora Bolsonaro. Tchau. Se cuidem todos. Isso aí. Grande abraço.